queria chamar os colegas para a mesa para as perguntas. Perguntas, vocês... Alguém, alguma pergunta? Ou enquanto vocês vão pensando, pergunta, pode mandar por escrito também, tá? Eu vou fazer uma pergunta para os colegas aqui. A gente que cuida de adulto lá, né? O nosso realmente está muito mais fácil cuidar de HIV, né? Cuidar de paciente HIV é uma coisa que está mais tranquila, tal. E a gente identifica as maiores dificuldades que a gente tem hoje são, primeiro, coordenar o tratamento do HIV com as comorbidades. A gente está com aproximadamente metade dos nossos pacientes em acompanhamento tem 50 anos ou mais, né? Então, a gente tem dificuldade de coordenar. Eu queria perguntar, nesse ponto, para o Josué, se tem alguma discussão, alguma coisa de integração do atendimento em HIV com outras especialidades. A gente vê que todo mundo está pensando nisso. Como é que a gente vai fazer com esse monte de hipertenso, de transtorno cognitivo, de diabetes? O que a gente tem feito é ir assimilando os tratamentos, mas eu acho que a gente vai ter que pensar alguma coisa para o futuro em termos de interação com o resto do SUS. Eu não sei, acho que não deve ter resposta, mas é uma coisa que me angustia bastante. E, em relação, para vocês dois, a maior dificuldade é a transmissão vertical, que tem é o Marcos mais ainda, que tem 22 anos, 18 anos, e chega grávida, né? Essa pessoa tem... Se vocês observam isso, ou também elas acabam chegando para vocês ou para a gente mais, porque, assim, é uma coisa que está ficando muito frequente, essa pessoa tem um histórico de tratamento dificílimo, está abandonada, faz genotipagem, vem tudo sensível, recebe raltegravir, aí não dá para fazer esse esquema. Vocês também estão percebendo um aumento dessa frequência? Isso parece ser o nosso maior problema hoje. Não sei que... Tá. O que eu vejo hoje, principalmente no nosso serviço, que a gente tem pelo menos uns 12 infectologistas acompanhando cerca de 4.500 pacientes, é que já está se tornando uma queixa entre eles essa necessidade que eles têm de ter um conhecimento muito além do que eles tinham, além da área de infectologia. Então, eles têm que conhecer, como não tem acesso a especialistas de metabolismo, cardiologista e outras áreas, não tem jeito, eles mesmos têm que dar conta dessas novas comorbidades, nessas novas situações que não eram tão comuns e que agora está muito comum. Então, embora o paciente em si seja tranquilo, o tratamento, do ponto de vista de infectologia, seja muito fácil, como você falou, mas sempre ele tem que estar muito atento a outras coisas, né? Quando é mais idoso, pelo acúmulo de doenças e tanto doenças pela idade como doenças pela terapêutica antirretroviral. E quando são jovens, que teoricamente são mais sadios, tem muitas práticas de usar anabolizante, muitos usam bastante drogas diversificadas, então tem que manejar bastante, isso tem que ser muito bem manejado. Mas eu acho que, como você mesma falou, já é o momento de a gente começar a pensar nessa integração com outros profissionais, com outras áreas, mais ativamente. Claro que tem integração, as pessoas aprendem um pouco a trabalhar com as lipodistrofias, com as dislipidemias e com as outras situações, mas aprendem com os outros colegas, mas, principalmente na universidade, que acho que é mais fácil essa integração. A nossa sorte é que todo mundo que trabalha com a gente tem algum vínculo com, pelo menos, ou com a Unicamp, ou com a PUC, então isso facilita. Mas é a hora da gente pensar um pouco mais além, até em termos de protocolo e como fazer. Outro capítulo daquelas 400 páginas que você falou. Aqui na Unicamp, a gente teve uma coisa boa que aconteceu, que faz 2 anos os residentes de geriatria passam no grupo de AIDS. Então, eles se rodiziam, a gente sempre tem um residente de geriatria. E a ideia era que eles aprendessem um pouco de HIV, porque tem muita gente com HIV envelhecendo, mas, na verdade, é a gente que está aprendendo geriatria. A gente está aproveitando muito mais a residência deles do que eles mesmos. Especificamente, no nosso
contato atual com a nossa clientela atual, que são os jovens de transmissão vertical, principalmente adolescentes e adultos jovens, a nossa grande demanda é a saúde mental. Nós precisamos e temos carência de profissionais da área de psicologia e psiquiatria para poder interagir. Por quê? Como nós comentamos, esses jovens sofrem muito de estigma, eles começam a namorar e nós começamos a trabalhar com eles a revelação do diagnóstico ao parceiro, à parceira, e vários deles relatam que, uma vez eu recebi um WhatsApp, fiz o que você mandou e levei um chute. Que nós tínhamos aconselhado o jovem, até oferecido o serviço, se ele quisesse fazer a revelação para a namorada com a qual ele mantinha relacionamento íntimo já havia 2 anos. Ele tinha carga viral indetectável, era um jovem super responsável, mas ele tinha muito medo de fazer a revelação para a namorada. E quando ele fez a revelação, a namorada imediatamente rompeu o relacionamento. Não foi a primeira vez. Então nós temos a questão da saúde mental, do suporte social e psicológico, é o nosso ponto mais sério, considerando não apenas a questão da infecção por HIV, mas também todas as vulnerabilidades do jovem brasileiro. Abandono da escola, exposição a substâncias, a gravidez na adolescência, os comportamentos de transgressão até da própria lei. Então, essas são as nossas grandes demandas e nós aprendemos, inclusive pelo contato com os profissionais de psicologia, principalmente. Eu tenho sido privilegiado de ter alunos de mestrado e doutorado, psicólogas, que a gente tem que ouvir muito. Nós médicos somos muito treinados para recomendar e não somos muito treinados para ouvir o paciente. E quanto mais a gente ouve, mais a gente descobre, e nesse ponto o profissional da área de saúde mental realmente tem competências muito mais aprimoradas. Obrigado. Bom, como a Mônica disse, a gente está vendo muitas meninas novas engravidando, algumas delas já infectadas por transmissão vertical, mas a gente tem um contingente grande de meninas adquirindo por via sexual. A gente tem a mais nova, nossa, tem 11 anos incompletos, quando começou a atividade sexual e já adquiriu HIV em curto período. Então, quer dizer, é um desafio que não é fácil. E eu acho que uma grande coisa que a gente tem insistido muito com os pediatras é que não pode esquecer que jovem tem atividade sexual e inicia muito precocemente. Nesse país, a gente já tem dados de alguns locais de início de vida sexual aos 10 anos. Então, a gente precisa atuar de uma maneira preventiva em termos de orientação contraceptiva. E a gente vê que, muitas vezes, não o nosso serviço, mas alguns que trabalham com paciente pediátrico têm muita dificuldade de orientação de contracepção. E também, na população mais velha, o receio de determinados métodos em relação à interferência com terapia antirretroviral. A gente tem usado muito hoje nas nossas meninas por transmissão vertical, na tentativa de que elas não engravidem consecutivas vezes, de colocar métodos de depósito. Então, usar principalmente implante ou DIU, que não há contraindicação, mas está difícil a gente disseminar esse conhecimento nos ginecologistas que acompanham essas mulheres. E eu acho que uma coisa que tem dificultado muito a gente no tratamento da criança, da menina, enfim, infectada por transmissão vertical, que chega para a gente grávida, é a questão de uso de droga. Então, nós estamos hoje com mais de 20% dessas meninas no nosso serviço usando droga de abuso. E isso é um terror para a evolução da gestação. Então, a gente está vivenciando mulheres com infecção já prolongada, muitas delas multi-experimentadas, muitas delas seguindo no serviço de pediatria com péssima adesão e sem oportunidade de um tratamento que seja efetivo. E aí a gente lança a mão no desespero, que é aquilo que a gente fez na nossa última paciente, né, Mônica? Interna, 2 semanas, 3 semanas de tratamento antirretroviral, internada, inventamos as maiores desculpas, hipertensão, diabetes, alguma coisa, ou mesmo pela adesão, muitas delas aceitam ajuda, e aí a gente tenta minimizar. Graças a Deus, as 2 últimas, exceto essa que nasceu agora da Cláudia, a gente conseguiu fazer e dar à luz a crianças não infectadas. Mas é meio desesperador. Eu estava comentando com o Marcos, a gente está com uma garota infectada por transmissão vertical, que deu à luz há 6 meses atrás e voltou essa semana para a orientação contraceptiva, 6 meses após o parto. Ela foi convocada 32 vezes pela assistente social, entendeu? Porque a gente fica, agenda consulta e vai atrás, e agenda consulta e vai atrás. E aí eu falei para o Marcos, eu mostrei casos de HPV vulvar horroroso numa paciente HIV, mostrando fotos horrorosas,
para uma menina de 16 anos para ver se a gente consegue impactar em adesão. E eu falo que ela olhava no meu olho, mas ela não estava me enxergando. Entendeu? Porque você falava todas as coisas e então realmente assim, lidar com adolescente não é fácil. Eu tenho filhos já, um bem adolescente, outro que já passou dessa fase, mas assim, é um desafio para a gente como mãe, mas como profissional está um pouquinho pior. Eu acho que eu respeito muito o pessoal da pediatria que consegue lidar um pouco melhor, porque as nossas pacientes pediátricas, nessa de 11 anos, e os adolescentes realmente estão nos dando um baile para a condução adequada. Só pegando alguns segundos a mais aqui, de carona da Elaine, uma menção muito importante, né, entre as parcerias, especialidades, a competência do serviço social, né? A equipe do serviço social é fundamental no nosso caso. Com frequência temos que recorrer a órgãos, até do Poder Judiciário, como Conselho Tutelar, Vara da Infância, e temos um apoio muito grande, tanto de espírito como de comprometimento da equipe do serviço social. É só um comentário que, dos jovens particularmente, que eles realmente acabam negligenciando muito o risco de se infectarem, como foi falado, e é uma coisa que até choca nós que vivemos aquela época que, apesar de ser um pouco terrorista, o medo que existia, mas isso tinha algum tipo de impacto. Mas hoje é o contrário, né? Mas, por outro lado, quando eles se veem infectados, daí o impacto é muito grande, popularmente, quando cai a ficha, né? Agora, o que eu achei interessante o ano passado, quando foi mais divulgado, mais popularizado e mais amplamente divulgado a situação de indetectável, ou seja, carga viral indetectável igual intransmissível. Então, esse conceito ficou muito bem estabelecido e muito comprovado cientificamente, aceito globalmente. E o que eu achei interessante é que, quando no ano passado isso começou a ser mais popularmente divulgado, houve um texto que São Paulo preparou, deve ter traduzido de alguma, onde ele demonstra que essa situação de estar indetectável e não ser um transmissor pode impactar muito na situação do jovem, principalmente, ou de qualquer pessoa. Ou seja, porque também há um autoestigma muito grande que a gente nem percebe. Então, é legal a gente estar divulgando. Se você é indetectável, você mantém o tratamento direito, com adesão, você não vai transmitir. Então, isso dá um impacto positivo muito grande por reduzir esse autoestigma, que é uma coisa que as pessoas carregam de uma maneira muito pesada. Motiva as pessoas para buscar a indetecção também, né? Alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Conceição. Parabenizo pelo evento, né? Acompanhei aqui também na Unicamp. Desde então, conheço muito os meus amigos, Dr. Josué. Gostaria de fazer uma pergunta, eu não me lembro de ter citado. Com o avanço dos medicamentos, né, eliminação, embora o aumento, né, da idade, da faixa etária dos jovens, eu queria ver como é que anda essa questão do suicídio. Queria que vocês pudessem estar me dando um informe, se há ou não há, se tem algum estudo. Você está perguntando em geral, suicídio em pessoas vivendo com HIV ou referido ao tratamento, à efavirenza? Não, quando a pessoa assim, baixa estima, ainda... Olha, sentido aí, quando descobre, né, como é que está essa situação aí? Conceição, eu vou falar para você que eu desconheço dados assim de comparação de taxa de suicídio em pessoas com HIV no Brasil ou se algum impacto específico na Campinas ou Brasil tal. O que a gente tem assim muito de estudo de suicídio em HIV tem um pouco a ver com tratamento antirretroviral, porque o uso começar um tratamento com efavirenz foi associado, em alguns estudos, ao aumentar o risco de
ideação suicídia ou tentativa de suicídio mesmo, né, quando comparados com o início de tratamento com outros esquemas, né. Isso é um pouco controverso, porque aparece em alguns estudos, não aparece em outro, e esse aumento é muito mais em pessoas que já têm algum antecedente psiquiátrico, ou de depressão, ou uso de medicamentos psiquiátricos, né. A gente, assim, por outro lado, separando da questão do tratamento, a gente convive com esse risco, né? A depressão é muito frequente quem tem HIV, e nos nossos pacientes a gente tem que enfrentar algumas vezes ideação suicida, principalmente na minha experiência pessoal, logo após o diagnóstico. Então, um pouco mostrando aquilo que o Marcos mostrou nos jovens. Os pacientes que me manifestaram ideação suicida, ou que tiveram que ser encaminhados para uma abordagem em relação a isso, a maior parte deles no contexto do diagnóstico recente. Eu não sei se vocês têm. Eu acho que, quantitativamente, nós pudemos observar. A coorte que nós seguimos não era muito grande, mas, realmente, na primeira avaliação, após o diagnóstico, um risco a presença de ideação suicida com uma frequência 20 vezes maior do que no grupo controle. Então, realmente, a depressão, a ansiedade e a ideação suicida estão presentes de forma significativa. Alguma outra pergunta? Então, eu vou agradecer a participação de vocês e dos colegas, e vamos continuar com a próxima mesa, então. Muito obrigada. Bem, pessoal, eu vou chamar agora a doutora Sirlene Caminada, diretora técnica de saúde 2 da Divisão de Hepatites Virais, do Programa Estadual de Hepatites Virais de São Paulo. Ela vai mediar a mesa. Em seguida, nós teremos uma palestra com o André, da AMOT do Brasil. E eu só vou dar um recadinho agora. Eu ia fazer uma palestrinha com o pessoal, principalmente o pessoal de hepatite, que está iniciando um serviço com a gente, que não conhece o nosso laboratório. Mas, como já está ultrapassando o horário, eu vou só entregar os certificados depois e vamos marcar uma reunião para a gente discutir todo o procedimento, tudo que a gente tem que falar com mais calma num outro momento. Tá certo? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer demais o convite do laboratório para vir nesse evento de comemoração de 30 anos e dizer do esforço e da dedicação, tanto da região do GVE de Campinas, quanto da Unicamp, na transição da junção dos dois laboratórios e da execução da carga viral de hepatite B e C pelo laboratório, que vai ter que mudar de nome, né, Marcina? Que agora ele chama Laboratório de Pesquisa em AIDS, e vai ter que incluir, pode ser pequenininho, e hepatites virais, né? Pois é. Então, assim, esse é um laboratório que ele tem uma história, né, na pesquisa da AIDS, e que a gente tem certeza que, conhecendo a dedicação e a competência dos profissionais que trabalham nele, vai executar, já tem executado, né, porque a gente já está numa fase, não é de transição, mas de esse ano todo já com as regiões se utilizando desse laboratório para a carga viral de hepatite B e C. A gente sabe que
a história vai se mostrar tal qual tem se mostrado de uma maneira de muita competência e sucesso desse laboratório. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês e chamar a professora doutora Raquel Silveira Belo Stuck, que é coordenadora do Hospital Dia do HC da Unicamp, também coordenadora do Grupo de Hepatites Virais da área de Infectologia, do Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, para proferir a primeira palestra dessa mesa, que é Hepatites B e C, por que diagnosticar? Perspectivas futuras. Finalmente, né? Eu peço que não comece a contar os meus minutos ainda, porque eu vou pôr a aula. É aqui mesmo. Pessoal, enquanto a Raquel vai ajeitando a aula dela, eu quero dar um aviso. As pessoas que quiserem um atestado de presença, por favor, podem deixar um nome e um e-mail com as meninas lá na frente e nós encaminhamos para vocês. E quem não estava com o nome na lista, teve algumas pessoas que fizeram a inscrição depois e não deixaram o e-mail. E nós precisamos do e-mail para encaminhar o certificado para vocês. Quem não deixou e-mail, por favor, passa lá e marca. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Como a Regina comentou, eu inicialmente gostaria de agradecer ao Dr. Francisco, ao Chico, à Marcina, por nos terem acolhidos e para a gente ter conversado também nesse período de transição, de migração do laboratório de hepatites para o laboratório de AIDS, e continuamos trabalhando juntos e muito bem, felizmente, e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre hepatite B e C. Pensei nesse título, por que diagnosticar e quais as perspectivas? Porque eu sou infectologista, não tenho uma experiência grande, e, aliás, quase que nenhuma, a não ser na minha tese, que eu fiz com hepatite B, e fui para a bancada. Fora isso, eu não tenho experiência de bancada, e que eu queria mostrar para vocês porque vocês são fundamentais, né, no controle da doença da hepatite B, e para vocês entenderem por que é importante a realização destes exames. Publicado agora, neste semestre, o Boletim das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, com os dados compilados dos últimos 10 anos em relação às hepatites A, B, C e D. E já faço um comentário que não temos nenhum dado neste manual nacional sobre hepatite E, que a gente vai voltar a conversar. Em relação, qual que é a importância da hepatite B e C no Brasil, neste período de 99 a 2017, 200 mil casos diagnosticados de hepatite C, aqui ele está na cor azulzinha, e 218 mil casos notificados de hepatite B na cor verde. Aqui, tivemos uma epidemia de hepatite C, com esse aumento estrondoso dos casos de hepatite C? Não, na verdade, isso aqui é um viés, porque a partir deste momento é que, para o tratamento, apesar das hepatites virais serem sempre de notificação compulsória, eram subnotificados. A partir do momento que a gente passa a ter a obrigatoriedade da notificação para que o paciente pudesse ser tratado, essas notificações aconteceram, então, por isso que teve um aumento grande do número de casos, e depois, esse que deve ser o cenário mais atual. E por que elas são importantes? Porque as hepatites virais matam, né? No período aqui de 2000 a 2016, então, que são os dados publicados neste boletim, 66 mil óbitos relacionados à hepatite viral, a maior parte deles, 76%, relacionados à infecção pelo vírus da hepatite C e 21% ainda relacionado ao vírus da hepatite B. Lembrando que ao vírus da hepatite B a gente tem uma vacina disponível já há 30 anos.
Em relação ao vírus da hepatite B, a gente vê que é um vírus que tem distribuição universal, as cores mais escuras são onde o vírus da hepatite B é mais prevalente, e aqui o Brasil, a gente passa a ser agora um país considerado até de baixa endemicidade. Quanto que é importante o vírus da hepatite B ainda no planeta? Estima-se que 2 bilhões de pessoas tenham tido infecção passada ou presente pelo vírus da hepatite B, ainda 240 milhões são portadoras do vírus, principalmente na África e na Ásia, com 686 mil óbitos no mundo relacionados ao vírus da hepatite B. A conta que se faz é que 1 em cada 50 pessoas tem o vírus da hepatite B no mundo. E no Brasil? No Brasil, nós tivemos esse inquérito feito, liderado pela professora Leila, lá de Fortaleza, hepatologista, onde que ela fez uma entrevista e uma avaliação nas capitais brasileiras. E o que se viu que o percentual de expostos ao vírus da hepatite B, ele é pequeno na faixa etária de 0 a 19 anos, lembrando que, provavelmente, pela cobertura vacinal maior nos recém-nascidos, uma vez que a vacina está colocada no nosso Programa Nacional de Imunizações há 30 anos, mas na faixa etária, né, jovem e adulto, então de 20 a 69 anos, 11, quase 12% da população exposta ao vírus da hepatite B. A prevalência global de indicação de infecção passada ou presente pelo vírus da hepatite B neste inquérito nacional é de 7,4%. Em relação ao vírus da hepatite B, o número de casos, né, diagnosticados nesse período de 99 a 2007, então 218 mil casos e 14 mil óbitos secundários ao vírus da hepatite B e suas complicações, particularmente cirrose hepática, carcinoma hepatocelular ou um paciente que foi para transplante e que não teve sucesso. Qual é a faixa etária onde eu tenho um número maior de casos de hepatite B? Vejam, é aqui, ó, a partir de 20 e 24 anos de idade, nós temos aqui em roxinho o ano de 2007, em amarelo o ano de 2017. E eu vejo que nas faixas etárias, a hora que eu caminho aqui a partir de 35 anos de idade para frente, a partir de 2017, eu tenho ainda um número superior de casos novos, recém-diagnosticados de hepatite B nesta população. Então, é uma doença que ainda acontece numa proporção que não era desejável, mostrando da mesma forma, agora aqui é 2007, aqui 2017, a população acima de 25 anos, agora tanto homem quanto mulher, com casos recém-infectados pelo vírus da hepatite B. E qual a principal forma de transmissão da hepatite B? Né? Aqui, no roxo de cor de laranja, sei lá, de cor de burro, quando Ford falava antigamente, a transmissão sexual é, ao longo dos anos, então, desde 2007 até 2017, a principal via de transmissão sexual. Então, vírus da hepatite B, a partir do momento que a gente descobriu o vírus da hepatite B há mais de 40 anos atrás, que a gente passou a ter cuidado, né, com transfusão de sangue e tudo, a forma de transmissão mais importante no mundo todo é o contato sexual, assim como o HIV também. Né? Por que a hepatite B preocupa? Quando eu adquiro hepatite B na idade adulta, eu tenho 90% de chance de sarar espontaneamente. Então, na idade adulta, adquirindo hepatite B, eu tenho chance de ter uma evolução favorável. Não se fala mais hoje em dia em cura da hepatite B, porque essa pessoa pode ter problemas pelo vírus B ainda o resto da vida. 10% das pessoas vão ter o que a gente chama de uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B, que pode evoluir para a cirrose. A cirrose, com o passar dos anos, pode evoluir para uma cirrose descompensada e carcinoma hepatocelular com ou sem indicação de transplante. O marcador inicial para diagnóstico de hepatite B, vocês sabem disso, né? É feito através de sorologia, então os marcadores da infecção, HBsAg principalmente, anti-HBC e anti-HBs, que conforme o seu padrão de positividade, vão nos dar a ideia se uma infecção com a presença do vírus ou se uma infecção já resolvida. Entretanto,
O paciente que tem uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B, saber se ele vai necessitar de tratamento ou não, em que fase da evolução da doença ele se encontra, eu só consigo isso através da quantificação do vírus da hepatite B. Tá? Então, a quantificação do vírus da hepatite B é obrigatória em todo paciente com o diagnóstico do vírus B, que é a presença do HBsAg positivo. Quando a gente faz, então, esse, então, ficou ruim, do consenso europeu sobre a história natural do vírus da hepatite B, a gente vê que, além dos marcadores sorológicos, HBsAg, anti-HBC, a quantificação ela é fundamental, porque é ela que vai nortear qual fase da doença se encontra, se há necessidade de tratamento antiviral específico ou não. Né? Então, sempre que eu tenho paciente HBsAg positivo, além da avaliação das enzimas e de saber se tem fibrose ou se não tem fibrose, a quantificação é essencial e vai indicar o tratamento. Além dessa pessoa, né, que já tem o vírus da hepatite B, a gente sabe que a transmissão vertical do vírus da hepatite B, ela também ela é importante, e a transmissão, quando a gente adquire o vírus da hepatite B por transmissão vertical, a chance de cronificar é de 90%. O adulto cronifica em 10% das vezes. A criança, quando pega o vírus da hepatite B por transmissão vertical, cronifica 90% das vezes. Né? Mas, para isso, a gente pode... Existem medidas de prevenção para que essa transmissão aconteça. A primeira delas é a triagem obrigatória do vírus da hepatite B em todas as gestantes no pré-natal. Sabemos também que a vacinação contra a hepatite B ela faz parte do nosso Programa Nacional de Imunizações e é ofertada já na maternidade para todas as crianças ao nascimento. Entretanto, para as crianças nascidas de mães HBsAg positivas, diagnosticadas na triagem, a vacina exclusivamente não é suficiente para eliminar a transmissão vertical. Então, para as crianças nascidas de mães HBsAg positivas, elas devem receber também a imunoglobulina específica para hepatite B nas primeiras 12 horas de vida. Além disso, as mães que em triagem sorológica para hepatite B são diagnosticadas como portadoras de vírus da hepatite B, eu tenho que fazer também a contagem do vírus da hepatite B, porque aquelas mães com uma alta carga viral do vírus B, acima de 10/6, existe a indicação formal para impedir a transmissão vertical, que elas iniciem antiviral. Então, elas iniciam antiviral e o bebê vai receber da mesma forma imunoglobulina e a vacina contra a hepatite B nas primeiras 12 horas e vai completar o seu esquema de vacinação. Em relação à hepatite C, a gente sabe que a hepatite C também tem uma distribuição universal, é estimado 1,4, hoje esse número já está mais próximo a talvez 0,7 da população mundial tem o vírus da hepatite C, e apesar da gente falar o vírus da hepatite C, nós conhecemos 6 genótipos do vírus da hepatite C que têm uma distribuição geográfica especial, alguns deles, como, por exemplo, o genótipo 6, é mais no Egito, que se concentra aí no Zaire, e outros, genótipo 1, genótipo 3, são universalmente distribuídos no mundo. Nas Américas, no Brasil, o genótipo 1 é o principal causador de hepatite C, seguido do genótipo 3. Por que isso tem importância? Ainda tem importância, porque muito das drogas disponíveis para tratamento, elas têm ação sobre alguns genótipos e não têm ação contra outros genótipos. Então, o tratamento ainda, em algumas situações, é individualizado por genótipo. No Brasil, nós temos diagnosticados 200 mil casos de hepatite C e 52 mil óbitos secundários à infecção pelo vírus da hepatite C. Também aqui, cirrose e carcinoma hepatocelular. O vírus da hepatite C é ainda hoje, no mundo todo, a principal indicação de transplante de fígado por cirrose hepática e ou carcinoma hepatocelular. A faixa etária acometida, aqui já é um pouquinho mais madura, por volta de 35, 40 anos de idade, mais no sexo masculino do que no feminino, é o maior número de casos diagnosticados. Qual a principal forma de transmissão do vírus da hepatite C? É através do contato com sangue. E aí usa
Portanto, compartilhar seringa, compartilhar o instrumental de cocaína inalatória, né? Então, o tubinho, canudinho que usa para aspirar cocaína, que vai de nariz, que sangra para o outro nariz. Piercing, tatuagem, se eu não tenho segurança do local onde eu fiz, com esterilização adequada do material. As pessoas que foram transfundidas, né, receberam sangue antes de 92, quando a gente não conseguia o vírus hepatite C, também fazem parte do grupo de risco para ter hepatite C, além das pessoas que com DST, particularmente com AIDS, onde a gente tem um risco maior de hepatite C. Então, a gente vê aqui transfusional, contato com sangue, transfusional em azul e o uso de drogas em amarelo, como a principal forma de transmissão, mecanismo de transmissão do vírus hepatite C. Lembrando que esses dados de possíveis formas de transmissão representam 50% dos casos onde a ficha foi adequadamente preenchida, referindo os dados aí de transmissão. A hepatite C, entre eu ter uma infecção aguda, né, que pode evoluir para a cura, aqui no adulto essa cura acontece só em 15% dos pacientes, ou seja, 75%, 80% vai evoluir para a cirrose e carcinoma hepatocelular, isso pode demorar até 20 anos. A cirrose, descompensação, CHC e óbito 10 a 30 anos de evolução. E por que isso preocupa? Porque neste período de 20 e 30 anos, a pessoa não tem nenhum sintoma secundário, a maior parte dela secundária à infecção do vírus hepatite C. Por isso, a gente costuma dizer que é uma doença silenciosa. Então, os casos que nós temos diagnosticados, né, de hepatite C, então aqueles 200 e poucos mil já diagnosticados, eles representam aí talvez 20% de todos os pacientes que têm hepatite C. No cenário de 0,7% da população brasileira com hepatite C, a gente deve ter numa visão otimista, mais ou menos 1 milhão de pessoas que têm o vírus da hepatite C, assim, ainda antes de ter uma cirrose descompensada e que ainda não sabem do diagnóstico. Qual é o problema que eu não sei do diagnóstico? O problema de não saber o diagnóstico desse oceano de pessoas é que a estimativa para 2020 é que a gente ainda tenha um aumento de 80% dos casos de carcinoma hepatocelular, um aumento de 82% de pacientes com cirrose, diagnóstico de cirrose descompensada, e um aumento de quase 200% de óbito relacionado ao vírus da hepatite C. Aqui, se a gente vê hoje, né, na cascata de cuidados, se eu tenho uma previsão de 100% das pessoas que têm o vírus da hepatite C, né, quantas pessoas que têm prescrição da medicação? Apenas 16%. E dessas, 9% vão ter a cura do vírus C, que para a hepatite C, hoje, felizmente, a gente fala em cura do vírus da hepatite C. Então, o que a gente precisa mudar é este cenário para conseguir um diagnóstico em um maior número de pessoas. E se ela é silenciosa, quem que tem hepatite C? Uma das iniciativas para diagnóstico da hepatite C é o Julho Amarelo, que é uma iniciativa internacional do mês de conscientização para a eliminação das hepatites virais. Aqui o que nós fizemos, com 471 testes realizados num dia, aqui na rampa, quem passou pela rampa do hospital, no dia 28, viu que estava um certo tumulto, e a recomendação do Conselho Federal de Medicina é que todas as pessoas, ou todos os médicos, orientem ou solicitem exames para HIV, sífilis e hepatite de todos os seus pacientes, contem ou não contem fator de risco. Para diagnóstico de hepatite C, vocês sabem muito bem que eu tenho, né, as enzimas hepáticas não são bom diagnóstico, porque elas oscilam, eu tenho um anticorpo que está presente, e junto, para quem tem doença crônica, eu tenho o RNA do vírus da hepatite C. Então, o diagnóstico de certeza de ter o vírus da hepatite C é a presença do RNA do vírus. Uma vez positivo, indica infecção atual pelo vírus da hepatite C, e eu vou daí partir para o estadiamento de fibrose, ver se já tem alguma evolução para cirrose ou não, e a genotipagem do vírus da hepatite C para todos os pacientes. Por quê? Porque todos os pacientes hoje devem ser tratados e podem ser tratados pelo nosso PCDT,
eles têm indicação formal de serem tratados. E a indicação é eliminar o vírus da hepatite C, e a gente chama de cura do vírus da hepatite C, então resposta virológica sustentada, aqueles que têm o PCR negativo 12 semanas após o final do tratamento. A evolução do tratamento da hepatite C foi uma evolução que eu não esperava ver, porque eu trabalho com hepatite C desde quando a gente tinha só interferon, com menos de 10% de chance de cura dos pacientes, e a gente achava ótimo quando isso surgiu. Medicação injetável, com muitos efeitos colaterais, com muitas contraindicações, e hoje a gente passa para mais de 95% de chance de cura do vírus C com medicações por via oral exclusivamente. Então, é um avanço, né, de 91 para cá, absurdo em relação ao vírus da hepatite C. Aqui, vocês do laboratório conhecem bem toda a região estrutural do vírus, as drogas, cada uma atua num sítio, e normalmente, e sempre o tratamento da hepatite C é por combinação de drogas, como a gente viu também para o HIV. Qual é o problema hoje do tratamento da hepatite C? Esses 5% que não respondem, para alguns genótipos a gente tem uma taxa de não resposta um pouco maior, como no genótipo 3, é o desenvolvimento de mutações do vírus da hepatite C, que vocês no laboratório vão ouvir falar como RAVs, que são substituições associadas à resistência. Alguns genótipos têm uma maior chance de ter como genótipo uma resistência natural às drogas disponíveis, outros genótipos, outros desenvolvem resistência a exposições prévias a tratamentos anteriores, e saber dessas RAVs, isso implica nas opções de retratamento naqueles pacientes que não responderam ao tratamento anterior. No tratamento da hepatite C, a gente tem o PCDT de 2015, que teve algumas modificações até 2017, com essas drogas elencadas, aqui que a gente... São nomes fáceis, umbistavir, pariparavir, ritonavir, dazabuvir, que a gente chama de 3D, isso facilita. São as drogas disponíveis para tratamento até hoje para o vírus da hepatite C. Tivemos um protocolo, um PCDT publicado em junho, ao contrário, infelizmente, do que a gente viu no HIV para gestante, para os adultos e crianças, nós não dispomos das melhores drogas que existem para tratar hepatite C no nosso país no momento. Neste PCDT publicado, houve inserção de 2 associações, ledispavir, sofosbuvir, elbastavir e grazoprevir, que iam facilitar a posologia, iam facilitar a adesão e eram opções para retratamento, mas a informação mais recente da hora do almoço é que esse PCDT ele não vai, na prática, ser viabilizado. A gente vai continuar no PCDT de 2015. Como eu faço a monitorização do tratamento? Através da PCR para o vírus da hepatite C. E aqui, talvez, uma mudança que venha a ter. PCR quant ou quali. Até recentemente, a gente precisava do PCR quant como indicação de tratamento e como indicação de continuidade do tratamento. Hoje, a gente não precisa mais. O que eu preciso é que eu possa quantificar que o meu teste tem um limite de detecção superior, que pegue até 12 mil unidades. Então, tendo isso, tanto faz. É que parece que nesse nível só o quant faz isso. Eu faço uma PCR para o diagnóstico, né? Então eu tenho o vírus C no final do tratamento e 12 semanas depois. Então, os mais antigos, né, que a gente fazia PCR com 4 semanas, com 8 semanas, suspendia tratamento, né? Isso não existe mais. Então, cada paciente terá 3 PCRs durante o seu tratamento, seja ele qual que esquema terapêutico escolhido. Em relação às perspectivas futuras, né, uma é a necessidade, nos protocolos atuais, inclusive esse nosso, que ele vai ser só uma ilusão, mas, enfim, a única situação onde eu tinha que ter uma carga viral do vírus C seria se eu optasse por sofosbuvir e ledispavir, que a carga viral de 6 milhões, a gente sabe que daí eu precisava associar ribavirin e um tempo maior de tratamento. Para as outras situações, outros combinações de drogas, eu não preciso de carga viral do vírus da hepatite C mais. Uma outra perspectiva que a gente espera que possa ser contemplada no acompanhamento dos nossos pacientes, que a gente possa fazer isso, né, no SUS, seria o diagnóstico das mutações dos pacientes já expostos e que serão submetidos a retratamento. Isso, no momento, a gente também ainda não tem, por isso eu coloquei como perspectiva. Neste
próprio PCDT, ele já acena que pacientes que têm polimorfismo, né, a opção, se eu for tratar, eu devo associar ribavirina e devo prolongar o tempo. Se eu não tiver disponibilidade de fazer a pesquisa de polimorfismo, eu vou dar ribavirina para todo mundo e aumentar o tempo, e a gente aumenta efeito colateral, a gente aumenta falta de adesão e tudo. E as novas drogas, os novos esquemas disponíveis no mundo todo, hoje em dia são de drogas pangenotípicas, ou seja, para quem tem disponibilidade dessas drogas pangenotípicas, a não ser que interesse epidemiológico, não teria mais sentido fazer genótipo do vírus da hepatite C. Isso, sem dúvida nenhuma, seria uma economia de recurso que poderia ser utilizado até para outras drogas, se fosse o nosso caso aqui. E, rapidamente, eu já sugiro, Marcina, que talvez a gente possa mudar o nome para o Laboratório de Hepatites Virais, ou BCIE, porque um sonho que eu tenho é que a gente possa, no Sistema Único de Saúde, fazer o diagnóstico de hepatite E. Raquel, a hepatite E é aquela que é a hepatite aguda, que é só perigosa em gestante, mas a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem porque a gente não faz diagnóstico, mas os trabalhos que a gente tem, a distribuição universal, quer dizer, nós estamos aqui pintadinhos, né? A gente não está aqui, a gente está aqui. A gente tem hepatite E, sim, né? Um dos primeiros trabalhos sobre hepatite E na população brasileira foi feito aqui, né, no nosso grupo. Então, aqui a gente tem a Neiva, o Fernando, eu estou aqui. O Pinho, da USP, nos auxiliou também na parte laboratorial. E a gente viu uma prevalência de 2,6 em adultos saudáveis de anticorpo contra o vírus da hepatite E. As mulheres que procuraram serviços de triagem, porque achavam que estavam expostas ao HIV, 17%, doadores de sangue com um aumento de LT 7,5%, doador sadio 3%. Inúmeros trabalhos, agora falando de hepatite E, eu selecionei 2, agora de 2018 e 2017, nacionais, esse feito em Curitiba, com gestantes e doadores normais, onde uma prevalência de marcador para vírus da hepatite E de 19% em gestantes e 26% em doadores de sangue saudáveis. Então, é muita gente com um marcador de vírus da hepatite E. Esse aqui foi feito na cidade de São Paulo. Eu sei que está ruim, mas acreditem em mim. Mas prevalência de marcador de vírus da hepatite E, agora publicado em outubro do ano passado, 21%, 19%, 15% de prevalência do vírus da hepatite E. Mas por que eu estou voltando à hepatite E? Por que ele me preocupa? Não é só transmissão por água, que se sabe hoje do vírus da hepatite E, peço desculpas por estar em inglês. Alimentos também podem transmitir o vírus da hepatite E, principalmente no seu genótipo 3. Então, carne mal passada, carne de porco, de veado, de javali, que tem gente, né, que usa, podem transmitir vírus da hepatite E, e marisco também pode transmitir. E o que chama a atenção, o vírus da hepatite E, este genótipo, ele cronifica, ele dá hepatite crônica. Então, quanto será que das nossas hepatites crônicas criptogênicas, né, não são pelo vírus da hepatite E? E outro detalhe é que o vírus da hepatite E, ele é particularmente frequente em adultos e pacientes imunodeprimidos, onde, nesta população, é que ele costuma cronificar. Tá? A investigação, então, a proposta de investigação da Sociedade Europeia que estuda fígado é que, quando eu tenho aumento de enzima hepática, tanto no imunocompetente quanto no imunocomprometido, que se faça a investigação de hepatite E, tanto por sorologia, no imunodeprimido, necessariamente com a pesquisa do RNA do vírus da hepatite E. Em qualquer situação, tanto na fase aguda da doença pelo vírus E, quanto na fase crônica, a pesquisa, a biologia molecular, né, ela é importante para diagnóstico. Na fase aguda da doença, com a presença de GM, corrobora. Então, lembrando que então, é um vírus que dá doença crônica em imunossuprimido, e no imunossuprimido ela deve ser tratada, porque pode evoluir para a cirrose. Terminando, qual que é a perspectiva mundial da Organização Mundial de Saúde, assim como do HIV 90-90-90, em relação às hepatites virais B e C? É que até 2030 a gente tem uma redução de 90% das novas infecções pelo vírus da hepatite B e C, e
tenha uma redução de 65% das mortes. Então, oferecendo diagnóstico e oferecendo tratamento para essa população. Nesta meta, eu vou ter 90% dos pacientes infectados diagnosticados, 80% deles tratados e vou reduzir a mortalidade em 65%. O Brasil é signatário desta proposta da Organização Mundial de Saúde. Agradeço a atenção. Eu queria agradecer à professora Raquel pela excelente apresentação e, na sequência, chamar a doutora Regina Célia Moreira, que é pesquisadora científica 6 do Laboratório de Hepatites Virais do Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E ela vai falar sobre a estruturação da rede de laboratórios para hepatite B e C no estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer, em nome da Marcina, a toda a comissão organizadora deste evento. Me sinto muito honrada em estar participando deste evento, neste local. A Unicamp sempre foi uma grande parceira nossa, da Secretaria, do Instituto Adolfo Lutz, tanto na parte de implantação da rotina, na nossa rede de diagnóstico, como nos trabalhos em parcerias, nos trabalhos científicos, com a doutora Neiva, com o doutor Fernando, assim como esse trabalho de hepatite E, que a doutora Raquel acabou de mostrar, foi em parceria conosco, lá no nosso laboratório de hepatites virais. Então, é um grande prazer estar aqui, e eu agradeço já de antemão a doutora Raquel, que me antecedeu, porque ela já facilitou bastante a minha fala, que eu não preciso agora falar para vocês da importância da infecção pelos vírus das hepatites B e C, e sim da importância do diagnóstico laboratorial em toda essa batalha no combate às hepatites virais. Então, foi sempre uma luta, desde o início dos anos 2000, que nós precisávamos sensibilizar a Secretaria da Saúde, o secretário da Saúde, todos os nossos diretores, os nossos parceiros da administração da Secretaria, que nós deveríamos ter uma estruturação da nossa rede de diagnóstico para que tudo funcionasse. Já mostrávamos todos esses dados que a doutora Raquel mostrou, o grande número de mortes por hepatite, o grande número de pacientes portadores crônicos que evoluíam para a cirrose, que evoluíam para hepatocarcinoma, o grande número que era necessário se disponibilizar de fígados para transplante, o pouco que se tinha no Brasil todo de hospitais que estavam preparados e aptos para fazer transplante. Mas isso tudo custava o quê? Custava muito dinheiro, implantar uma rede. E, naquela época, nós nem falávamos só de biologia molecular. Nós exaltávamos também a importância dos testes de sorologia, de fazer capacitação, de fazer treinamento de toda a rede dos profissionais de saúde envolvidos até então. Mas nós não desistíamos. Batíamos lá, né, na porta do secretário. Na época, era o doutor Guedes, que estava à frente da secretaria, e nós estávamos lá, eu e a doutora Jerusa Figueiredo, que eu acho que grande parte de vocês conhecem, né? Batíamos, passávamos o chapéu, pedíamos dinheiro, e fomos frente a frente, todos pedindo dinheiro para implantar o programa de hepatites no estado de São Paulo e a rede de diagnóstico que nós tanto precisávamos, né? Muito bem. Esse, então, é o vírus da hepatite B, que eu vou só apresentar aqui para vocês rapidamente, mas é uma estrutura muito bem conhecida de todos vocês, né, com seus antígenos bem estudados, bem
apresentado já aqui o genoma, e tem a DNA polimerase, que é uma enzima importante e é uma parte do genoma que sofre bastante mutações, né? Mutações essas que levam a resistências aos medicamentos, que eu não vou entrar nessa seara agora. Mas o que é importante é que ele leva à formação a produção desses marcadores sorológicos. Então, naquela época, lá no início dos anos 2000, quando nós começamos a preparar a rede e a pensar numa rede, para nós, o hepatite B já estava muito bem padronizado. Quer dizer, com todos esses marcadores sorológicos, era possível fazer o diagnóstico inicial pela pesquisa do HBsAg e do anti-HBC, e, no caso de uma infecção aguda, pesquisando o HBsAg-IgM. No caso de uma resposta vacinal, só fazemos anti-HBs. E se precisávamos, então, fazer o acompanhamento de resposta ao tratamento de um paciente com um bom prognóstico diante de uma hepatite B aguda, nós acompanhávamos apenas o declínio do HBeAg, que é um marcador de replicação viral, como todos aqui sabem, e o surgimento do anti-HBe. E, se estivéssemos diante de um portador crônico, nós acompanhávamos esse paciente, avaliando a permanência do HBsAg por mais de 6 meses. Então, assim, naquela época, a hepatite B estava bem resolvida, porque a biologia molecular, nessa fase, ela não era necessária. Ou ela seria necessária em alguns pontos bem específicos. Por exemplo, avaliar o surgimento de mutações, pacientes que tratavam com lamivudina, que é uma droga que leva muito à mutação, que poderiam fugir aos testes de laboratório, né? Nós poderíamos, então, fazer uma carga viral desse paciente, avaliar a carga viral. Outro ponto importante naquele momento que nós não pensávamos em marcador, mas pensávamos em talvez fazer carga viral, seria o quê? Nos mutantes pré-cor. Mutante pré-cor era aquela cepa viral que ela não produzia o HBeAg, lembra que eu falei que é um marcador de replicação, mas ela estava com intensa multiplicação. A cepa é que tinha mudado. Então, era nesses pontos bem específicos que nós iríamos nos preocupar em fazer a carga viral desse agente. Então, hepatite B e marcador sorológico, nós deixamos para um segundo momento. Nós estávamos aflitos para montar a rede de laboratório, pensando em quem? Nele, na hepatite C. Por quê? Porque muito antes da gente conhecer a estrutura morfológica, conhecer os antígenos que formavam e faziam parte da cepa viral, nós já conhecíamos tudo do genoma viral, porque ele foi identificado lá no final da década de 80. Em 1990, nós já tínhamos kit e nós já tínhamos a sorologia pronta para utilizar em testes de triagem. Então, quer dizer, a gente conhecia o genoma do vírus da hepatite C sem nunca ter visto a partícula viral. E, além disso, nós sabíamos uma coisa importante, que o genoma e o anticorpo, olha que coisa interessante, eles permaneciam juntos no portador crônico. Então, para fechar o diagnóstico da hepatite C crônica, era fundamental saber e fazer o diagnóstico por técnicas moleculares desse agente. E depois os outros estudos, então, foi nos dando informações importantíssimas, né? Que ele tem um envoltório, um envelope com muitas mutações, que sofre muitas mutações, assim como o vírus HIV, também que uma vacina para esse agente ia ser bastante complicado. Caminhando um pouco mais nos anos, né, esse pedaço do vírus, a protease, importantíssimo, porque todo esse pedaço em azul são as proteínas não estruturais, que não fazem parte da partícula viral, mas elas são importantíssimas no processo de replicação. E foram assim que foram desenvolvidas as drogas, como muito bem mostrado pela doutora Raquel, que hoje são importantíssimas para o tratamento e são muito eficazes, né? Primeiras inibidores de proteases, que foram as primeiras, e agora as inibidoras de INS5A e INS5B, que são as inibidoras de polimerase. Muito bem, levamos tudo isso para a secretaria e vamos nós, com todos os nossos cálculos, né, para o Estado, e ver quem poderia ser esse laboratório que pudesse colaborar com a nossa rede, né? Montamos, então, a nossa primeira proposta, que foi distribuir
aos laboratórios que nós já tínhamos contato, que sabíamos que tinha experiência em biologia molecular, e distribuir os kits que a secretaria iria comprar. Aí começou o problema, porque nós fomos lá na secretaria falar para o Dr. Guedes que ele tinha que comprar os kits, distribuir para os laboratórios do Estado e que ele não ia receber nenhum tostão de volta. Além disso, os funcionários públicos do Estado que iriam fazer, óbvia, mão de obra do Estado, ele iria ter que pagar também transporte de amostra, porque nós iríamos fazer esse transporte, né? Todos os insumos necessários, tubos, ponteiras. Quer dizer, nós entregamos ao secretário da Saúde uma conta imensa. Nós éramos simplesmente loucas, né? Porque a primeira vez ele nos expulsou do gabinete dele. Mas nós não desistimos. Fomos ao HC também, lá da USP, e falamos com o superintendente do HC. Falamos, olha, o HC precisa fazer teste de biologia molecular para todos os pacientes portadores de hepatite C. Ah, legal. Quem vai comprar os insumos? Vocês, ora bola. Ah, e tem mais. Vocês vão atender pacientes fora do HC também. E era essa a nossa proposta. E não é que o pessoal topava? E não é que o Dr. Guedes depois chamou essas duas malucas e topou? E esse foi o nosso primeiro mapa pelo Estado de São Paulo, distribuindo, porque o que nós não queríamos? O nosso Estado é muito grande, não dá para a amostra ficar vindo lá de Araçatuba para ser realizado o teste de biologia molecular em São Paulo. Né? Presidente Prudente vem para São Paulo. Então, nós fizemos uma rede. Dessa rede constava o laboratório de Presidente Prudente, que iria atender a região de Marília e Araçatuba, Rio Preto, que já atende a região de Rio Preto, que tem 101 municípios na região de Rio Preto, uma região imensa, né? Ribeirão Preto iria atender região de Franca, Barretos, Araraquara, região de Piracicaba, Botucatu, que é a Unesp de Botucatu, Bauru e Assis, Sorocaba, toda a região de Sorocaba, a região de Campinas com a região de São João da Boa Vista. A Prefeitura de São Paulo atenderia toda a região de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Nós, do Instituto Adolfo Lutz, atenderíamos todo o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba, e a região de Santos iria atender a região de Santos. Então, elencamos um laboratório por região, e aqui em Campinas, nós já tínhamos bastante contato com a Neiva e com o Dr. Fernando, e o Fernando já tinha o ambulatório, né, de hepatites, e a Neiva já executava a PCR in-house, para esses pacientes. E foi aí que nós tivemos a ideia de procurar a Neiva e o Fernando, nessa ocasião, para atender, então, não só os pacientes aqui da Unicamp, mas os pacientes da região de Campinas e os pacientes de São João da Boa Vista. Né? Então, aqui são os clientes todos que a gente atende, que atendia naquela época, né, em 2000, que foi efetivada essa rede em 2002. E aqui uma redezinha que nós montamos de hepatite B. Como eu falei no início, a hepatite B tinha uma demanda bastante menor, mas nós conseguimos comprar uns kits também de carga viral de hepatite B. Só que eram bem poucos, por conta da pequena demanda. Então, nós distribuímos alguns kits para algumas regiões, né, que foi para Botucatu, para aqui Rio Preto, e Rio Preto iria atender a demanda de Araçatuba e Marília, Ribeirão, né? Aqui Campinas e Piracicaba. Todos esses em rosa aqui iriam encaminhar amostras para o IAL de São Paulo. Então, esse foi um kit assim, que a gente conseguiu e fizemos umas cotas para o estado todo. Né? E aí, ao passar dos anos, nós vimos que hepatite B era necessário fazer a carga viral, porque também tinham os outros medicamentos, o acompanhamento do paciente durante o tratamento e também, gente, para o diagnóstico. Foi aí, então, que o grosso e a efetivação da rede se manteve, pouco se alterou. O que a novidade é que o laboratório de Campinas, né,
mudou, hoje é aqui na Unicamp, no Laboratório de Estudo de AIDS, Hepatite, CD4 e tudo mais, que efetivamente se firmou neste ano de 2018. Foi uma grande alegria para nós unir, porque desde o início, quando nós começamos a implantar a rede, nós procuramos colar na rede de HIV. Por quê? Porque a HIV já tinha uma rede pré-montada. A HIV já tinham construídas áreas, né, de pré-PCR, de pós-PCR. Então, não fazia sentido a hepatite querer montar tudo de novo. Então, nós já colamos na rede de HIV. Então, com exceção de 2 laboratórios, que era aqui em Campinas, o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, aí tinha mais um, que era aqui em Ribeirão, que quem faz o HIV em Ribeirão é um laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão, mas quem faz para a hepatite é um outro laboratório dentro do mesmo hospital. Então, essa é a rede de que existe hoje. O estado de São Paulo está coberto e faz carga viral de hepatite C, carga viral de hepatite B. A genotipagem, né, da hepatite C era também realizada por todos esses laboratórios, desde 2016, se eu não me engano. Essa rede de genotipagem foi tirada pelo Ministério da Saúde, foi mandada, foi privatizada, né, foi terceirizada, hoje é feita pelo Centro de Genomas, da Escola Paulista de Medicina. Eles também utilizavam os mesmos testes que nós utilizamos, que é o kit do Abbott, e hoje eles já fazem por outra metodologia, que é uma metodologia de Next Generation, que é uma metodologia in-house, por sequenciamento. Tá? Então, já foge a nossa rede que nós implantamos lá em 2002. Tá? Diferentemente do que o Ronaldo falou hoje de manhã, nós recebemos uma incumbência do Ministério de diminuir a rede. O que o Ministério quer não é aumentar a rede de carga viral e de biologia molecular dos estados. Nós recebemos uma tarefa de diminuir. Nós estamos negociando para que a nossa rede continue exatamente como está, juntando cada vez mais HIV e HCV e HBV trabalhando juntos para otimizar os equipamentos já existentes. Então, a nossa proposta será, já foi, né, na verdade, o Hospital Guilherme Álvaro, que faz só hepatite, irá em Santos e atende a região de Santos, que é uma região bastante importante, irá sair da nossa rede, e a rotina de HIV e de hepatite será feita, então, pelo laboratório da Prefeitura. E, no mais, nós vamos trabalhar, né, Sirlene e a Clara também estão envolvidos nisso, de manter a nossa rede do jeito que está. E também, como eu tenho também, gostaria de aproveitar para falar para vocês de algumas novidades. A novidade que nós temos, e que a Raquel também já deu o gancho para eu falar, é que nós temos uma missão bastante importante de agora até 2030, que é batalhar para a eliminação, né, das hepatites B e C até 2030. E o nosso papel aqui, como profissional de laboratório, é estimular e provocar que as pessoas façam o diagnóstico de hepatite B e da hepatite C. Esse é o nosso papel e é o que a gente pode colaborar para a eliminação das hepatites B e C até 2030. E aqui são as recomendações do ISO desse ano de 2018, que eu vou ler rapidamente para vocês, que é: todas as pessoas com suspeita de infecção por HBV e HCV devem ser testadas, inicialmente para a pesquisa de anticorpos. A triagem inicial deve ser oferecida com o objetivo de prevenção, de cuidado e tratamento. Nos casos de suspeita de hepatite C aguda, os pacientes imunocomprometidos ou em hemodiálise, o teste de HCV-RNA no plasma deve ser de primeira escolha. Se anticorpos não são detectados, deve-se determinar a presença do ácido nucleico, HBV ou do HCV, utilizando-se testes sensíveis, com limite de detecção menor que 15 unidades. A triagem do anti-HCV para o diagnóstico da infecção poderá ser substituída pelo HCV-RNA qualitativo
point of care, ou seja, lá no serviço, né, mesmo, com limite de detecção menor de 1.000, isso para diagnóstico, né, como eu estou falando, ou log de 3, ou HCV ou antígeno do core do HCV, como estratégia de melhorar custo-benefício, né? Em vistas a isso, o Ministério, com o objetivo de enfrentar esses desafios, ele está publicando, esse daqui é o Manual Técnico para Diagnóstico das Hepatites Virais. Na verdade, essa carinha é do publicado em 2015, mas está saindo, segundo palavras dos profissionais do Ministério da Saúde, estará saindo em breve online, o novinho de 2018, que tem como objetivo propiciar o mais precocemente possível a detecção da infecção crônica ou aguda pelo hepatite B ou hepatite C, encaminhar o paciente ao serviço de assistência médica, oferecer opções de diagnóstico de acordo com a realidade local, a capacidade do laboratório e o contexto clínico envolvido e, principalmente, gente, vincular o paciente ao serviço de saúde. E, por isso, o fluxograma que o Ministério agora disponibiliza nos serviços e autoriza os serviços a fazer, o que é? A partir de um teste rápido, positivo para o HBsAg, já nos autoriza a encaminhar a solicitação para carga viral, para diagnóstico e confirmação do teste rápido. Assim como, diante de um teste rápido para anti-HCV, teste válido e reagente, também já nos autoriza a fazer a carga viral deste paciente com um teste rápido reagente. Então, vocês vejam que nós, como profissionais de laboratório que realizamos carga viral, nós temos que estar atento à solicitação do paciente, do médico, a ficha que acompanha, verificar todos os dados, todo o laudo preenchido corretamente, e nós vamos observar que pode aumentar a solicitação de confirmação de diagnóstico nesses laudos, ok? Isso já é norma do Ministério da Saúde, nesse manual que está saindo em breve, né? E também uma outra novidade que está chegando aqui no Brasil é um teste de carga viral rápida, tá? É o GeneXpert, que é um teste já utilizado bastante para o diagnóstico de TB, e ele é um teste também rápido. Ele também pode ser usado um point of care, junto com um teste rápido normal. No momento, pelo que nós estamos sabendo, serão trazidos para cá 4 equipamentos apenas, né, que o Ministério... Quer dizer, nós estamos solicitando 4 equipamentos, o Ministério iria mandar 2, vamos ver como é que vai ser, né? E ele é um teste que já foi, um kit que já foi muito bem testado, com eficiência e com correlação excelente com o teste de carga viral utilizado atualmente por todos os laboratórios, e ele realiza a carga viral no máximo em 2 horas, ok? E esse é o equipamento, não sei se vocês conhecem, esse é o equipamento de GeneXpert. E a minha mensagem final é que os testes de triagem e de diagnóstico de hepatite ainda é limitado no mundo. Apenas 9% dos infectados pelo HBV são detectados, chega de 22 milhões. E 20% dos infectados pelo HCV, em torno de 14 milhões. Então, as metas, né, pelo menos as nossas metas de laboratório, serão aumentar triagem para encontrar os milhões de pessoas, aumentar o número de pacientes com diagnóstico confirmado através dos testes rápidos, vincular o paciente aos serviços de referência, tratar e acompanhar os pacientes com infecções crônicas. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer à comissão organizadora por me convidar, agradecer também a paciência de todos vocês. Muito obrigada e no happy. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Eu não sei se a gente tem tempo para 1 ou 2 perguntas, Marcina. Sim? É só uma curiosidade que você falou no final. Vocês não vão utilizar a rede de GeneXpert já estabelecida para a tuberculose?
Porque é uma rede grande, com vários equipamentos, e o equipamento sempre é o mesmo, né? Então, Grande dentro do possível. o DINExpert, ele vem, eu imagino, nessa fase, apenas para testar e para ver como é que vai funcionar nas redes. São Paulo é o estado que tem a maior rede, obviamente. Sim, né? sim. Então, o Ministério tinha proposto mandar 2 equipamentos de DINExpert para São Paulo. Né? Ah, desculpa. Não, são outros equipamentos, não é para Sim, usar mas os não- da rede de TB. Porque, pelo que eu sei, é o mesmo equipamento que faz HIV para... Mas não dá conta, carga viral né? Não dá conta é outra história. Mas, Não dá conta. Mas o equipamento é o mesmo, é só... você tá O falando- equipamento é o mesmo. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, mas o equipamento é o mesmo, mas a proposta é não usar os equipamentos de TB, até porque não dá conta que a rede de TB está atolada. O que a gente, só para complementar, o que a gente pensou, porque eu participei da instalação da rede de GeneXpert da TB no Ministério. A gente tentou se juntar com a AIDS na época, porque também o GeneXpert faz carga viral para o HIV, mas na época não deu certo por vários motivos. Mas eu acho que juntando esforços consegue ampliar a rede, porque para fazer todos os exames, né? E é uma rede que já está estabelecida. Campinas, o laboratório municipal tem 2 equipamentos de GeneXpert. O laboratório municipal, porque tem uma casuística muito grande de sintomáticos respiratórios para fazer o teste de tuberculose. Eu queria fazer uma observação, Josué. É possível, né, se utilizar o mesmo equipamento, o que muda é a caixinha, né? A grande questão é que são contratos diferentes, né, e a forma de cessão para o Estado é totalmente diferente. Então, a ATB, por exemplo, há uma cessão do equipamento, né? A responsabilidade de manutenção é do Estado, tanto que, no momento, uma das questões é essa colocada para a TB. E o de hepatite C, que vai ser disponibilizado, ele é um contrato totalmente diferente. Ele vai ser colocado no Estado e a responsabilidade toda do contrato é do Ministério da Saúde. Então, além da questão de avaliação do pessoal que trabalha com TB, da dificuldade de usar o mesmo equipamento por conta que está totalmente otimizado, né, o uso, ainda tem essas questões que dizem respeito a questões burocráticas de forma de contrato. Eram 2 equipamentos para o Estado, a gente fez a contraproposta de mandar 4 para cá, e a gente ainda está numa fase, o contrato não está pronto, foi só o Ministério, na verdade, fez sondou a possibilidade no país todo, né? Não foi só para cá. Mas a gente acha que é um avanço, né? Ter esse equipamento e trabalhar dessa forma. Mais alguma pergunta? Está todo mundo cansado, né? Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer a Raquel e a Regina, né, e dizer que, mais uma vez, que foi um prazer estar aqui com vocês durante esse dia de conhecimento e comemorações. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês da hepatite pela colaboração. E eu vou chamar agora o André Oliveira, que é da Abbott do Brasil, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o desempenho técnico de biologia molecular. Bom, primeiramente agradeço o convite e a participação, a oportunidade de representar a Abbott aqui nesse evento. Eu agradeço a Marcina e ao professor Francisco. E por tudo que eu já ouvi aqui hoje, eu não tenho dúvida de que a missão da Abbott vem de encontro com tudo que foi discutido e falado aqui, que é vida ao máximo, e com o objetivo, eu acho que com todos que estão aqui presentes. Então, o meu objetivo hoje é falar um pouquinho da companhia de uma forma geral, a divisão, e aí falar um pouco do nosso foco, que é a divisão molecular, os nossos pilares, o portfólio propriamente dito que a Abbott hoje disponibiliza, a qualidade do teste que é comprovada, inclusive pelo programa de DST-AIDS do Ministério,
e como que a companhia tem desenhado o futuro. Falando um pouquinho do impacto, eu vou pedir para passar um vídeo para vocês, que é rápido e é institucional, mostrando o impacto da companhia globalmente. Acho que o vídeo demonstra um pouquinho qual é a visão da companhia, que é nós acreditamos em vida e vida ao máximo. E aí, falando um pouquinho exclusivamente da divisão molecular, os nossos pilares, então, a divisão ela está baseada em cima de 3 pilares: qualidade e performance, eficiência e um custo reduzido, e um designer sempre pensando no futuro. Tem se transformado, até mesmo apresentado pela professora Raquel, pela doutora Neiva. Hoje as necessidades, cada dia que passa, vêm se transformando, e uma delas é que os médicos cada vez mais necessitam de respostas mais corretas e mais acuradas. Os pacientes sempre entendem que vão receber a melhor resposta e o melhor tratamento terapêutico. E nós, da Abbott Laboratórios, entendemos que temos a missão de oferecer cada vez mais testes acurados e sensíveis para as necessidades, tanto dos laboratórios quanto dos médicos. Então, dentro desse contexto, hoje a Abbott oferece diferentes necessidades clínicas, que vai desde a triagem à resistência. Esse é o equipamento que faz parte hoje da rede do DST-AIDS vinculado ao Ministério e das hepatites. Então, em uma única plataforma, você processa, né, as cargas virais, tanto das hepatites quanto de HIV. Além disso, a Abbott oferece diferentes painéis para doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, fazendo já uma pré-genotipagem de alto risco, 16 e 18, e clamídia e Neisseria. Para transplante, nós oferecemos as cargas virais de citomegalovírus e Epstein-Barr. Para tuberculose, o teste de identificação e o teste de resistência à rifampicina e isoniazida. E todos esses ensaios eles são baseados em técnicas apresentadas anteriormente pela doutora Neiva, que é PCR em tempo real. E é o que faz hoje, e é o que nós entregamos hoje dentro do programa. Então, em uma única plataforma, você tem 11 diferentes ensaios que você pode oferecer, além das plataformas da Abbott ser possível
a abertura, a trabalhar em modos abertos, em modo aberto, onde o laboratório pode desenvolver os seus testes ou testes que a Abbott não contempla no seu portfólio. A partir de diferentes tipos de amostra, biópsia, sangue, urina, suave, você pode obter o seu material utilizando o equipamento M2000, obter o seu DNA, RNA ou tDNA, utilizando o equipamento de amplificação e obtendo os resultados com rastreabilidade e automatizando todo o processo. Isso quando você opta por trabalhar em modo aberto. E aí, falando um pouquinho da qualidade, né, comprovada da Abbott, a Abbott é credenciada, através de artigos de publicações científicas, as cargas virais como Six Sigma. Hoje, o que é disponível no mercado são 3 Sigma. O que faz a diferença do credenciamento Six Sigma, no final das contas, é a assistência que a gente oferece para esses pacientes. Ou seja, menos repetição, um menor blip, a curacidade da resposta que você está dando para o médico oferecer o tratamento terapêutico. E pensando no futuro, a companhia tem trabalhado com a marca Alinity nos principais eventos, ACC, SBPC e dentre outros eventos. E o que é o Alinity? O conceito Alinity é a harmonização de todas as disciplinas da Abbott, que passam a se chamar Alinity, inclusive a disciplina molecular, que muda completamente o conceito. É um conceito em que você vai ter um outro throughput de ensaios. A tratativa das amostras, elas são aleatórias e randômicas, então você pode ir alimentando esse equipamento conforme as amostras vão chegando. As amostras não serão mais tratadas em batch, e esse é um novo conceito que a companhia tem desenvolvido e trabalhado para os próximos anos. Tá? Bom, esse era basicamente a mensagem que a companhia veio trazer para vocês, e aí eu trago um último vídeo para exatamente elucidar a nossa missão, que é vida ao máximo. Olhe adiante. Veja o mundo não como ele é, mas como ele pode ser. Imagine tudo que nós, humanos, podemos fazer. Com saúde, não existe eu não. Tudo isso é possível. Transformar possibilidades em realidade. Para todos nós, em todos os estágios de nossas vidas. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de participar e espero que vocês tenham, o conteúdo tenha sido, contribua aí para o desenvolvimento do laboratório e da atividades na área de saúde que vocês trabalham. Obrigado. Eu agradeço a presença do André, agradeço a presença de todos vocês, de todos os municípios que participaram, que eu sempre falo que vocês, o trabalho de vocês é muito importante para a gente,
Porque se não tivesse o trabalho de vocês, não existiria o nosso trabalho. Nós não estaríamos aqui realizando exames se não tivesse o sangue aqui no laboratório para a gente trabalhar. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos. Bem, pessoal, vamos ver a apresentação do Maculelê, que é um projeto que foi feito por uma funcionária nossa, que não está mais no laboratório, mas ela ainda continua trabalhando na área. E ela fez um projeto através do PROEC, e nós convidamos para que se apresentasse no nosso evento. A Cris está por aí? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, né? Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu vou deixar a Patrícia, que é aluna do IEL, falar sobre o que é o Maculelê, que é a dança que a gente vai apresentar agora, para vocês estarem integrados na história com a gente. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Então, como a Cris falou, vou ler um breve resumo para vocês saberem, para quem não conhece. O Maculelê teve sua origem nos canaviais de Santo Amaro, Bahia. Sua origem, porém, como, aliás, ocorre em relação a todas as manifestações folclóricas de matriz africana, é obscura e desconhecida. Acredita-se que seja um ato popular de origem africana que teria florescido no século XVIII nos canaviais de Santo Amaro e que passara a integrar as comemorações locais, a quem sustente, no entanto, que o Maculelê tem também raízes indígenas, sendo então de origem afro-indígena. Conta a lenda que a encenação do Maculelê baseia-se em um episódio épico ocorrido numa aldeia primitiva do reino de Yorubá, em que, certa vez, saíram todos juntos os guerreiros para caçar, permanecendo na aldeia apenas uns poucos homens, na maioria idosos, juntos das mulheres e crianças. Disso aproveitou-se uma tribo inimiga para atacar com maior número de guerreiros. Os homens remanescentes da aldeia, liderados pelo guerreiro de nome Maculelê, teriam então se armado de curtos bastões de pau e enfrentado os invasores, demonstrando tanta coragem que conseguiram pô-los em debandada. Quando retornaram, os outros guerreiros tomaram conhecimento do ocorrido e promoveram grande festa, na qual Maculelê e seus companheiros demonstraram a forma pela qual combateram os invasores. O episódio passou, então, a ser comemorado frequentemente pelos membros da tribo, enriquecido com música, características e movimentos corporais peculiares. A dança seria, assim, uma homenagem à coragem daqueles bravos guerreiros.
Muito obrigada a vocês pela apresentação. Agradeço ao grupo, a Cris, pela disposição. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima. Muito obrigada.